Não está tudo preto no branco. As autarquias não sabem com que financiamentos vão poder contar. Tudo bem, têm as obrigações já sabem quais são as competências que têm que considerar, mas depois falta o mais importante, que são os meios, não é? Os recursos financeiros para operacionalizar estas Mas ações. o Helder fez referência a isso e aquilo que a mim mais me espanta é não haver ainda discussão. Eu confesso que estive à procura, mas não consegui encontrar. Essa discussão tem Não, sido hermética dentro das reuniões de executivos municipais. Por exemplo, a educação foi aceite facilmente pelos executivos, até porque eles sabem que a partir daí também vão controlar os órgãos de gestão das escolas públicas, e que é sempre um tema. E nas assembleias municipais tem sido passado assim muito ao de leve sim, e, sim. portanto, ninguém tem trazido isto para a discussão pública da população e dizer-vos Sim, claramente, por exemplo, ao nível social, como isto tem implicações ao nível da habitação, ao nível dos apoios os sociais, as apoios, autarquias já estão com muito mais pé atrás do que sim, relativamente a outras competências, porque estamos a falar até, inclusivamente dos valores dos apoios sociais. exatamente, até porque na questão da educação, em bom rigor, a questão das instalações, da gestão das instalações, dos transportes, isso já era da responsabilidade dos municípios, não é? As cantinas. Ultimamente é que ficou mais a questão dos não docentes, não é? A gestão dos recursos humanos não docentes, que foi a última competência a ser transferida. Agora, relativamente aos apoios sociais, e porque é uma área muito sensível e estamos a recuperar de uma pandemia onde não é, as questões sociais e necessidades sociais vai ser aumentada com certeza, tudo isto cria dúvidas, não é? Cria incertezas, porque conscientemente vai ser necessária uma injeção de capital muito maior, não só capital, não é, para famílias necessitadas, carenciadas, como, e relembro aqui também que a partir de setembro as moratórias vão deixar de existir. Vai ser, com certeza, necessário aumentar a resposta na questão da habitação social. Não, é? Não só em bairros sociais, mas também para um grande número de famílias que de um momento para o outro vai ficar sem habitação. Acham mesmo que isso vai acontecer? Não, não me parece que o Governo Central possa deixar isso acontecer. Não sei. Não Porque sei, não sei. eu acho isso, não pode. Quer dizer, aqui terá que ser. Eu acho que aqui Nós o estamos. impacto maior da economia, o impacto maior social e económico da pandemia ainda está para vir. Pois está, pois Sim, está. E sim. ainda está para vir. E Eu tem sido queria. muito, desculpa, Sim, só sim, 30 sim. Sim, segundos, e sim, tem sim. sido muito propalado e para tudo a bazuca vai ser a solução. E Exato. temos que ter É aqui isso. um ponto muito importante, é que Bruxelas já disse, os senhores que estão em Bruxelas já disseram que não estão de acordo com a estratégia como Do o governo. país, o governo desenhou este plano de recuperação. Isto porque aquilo que está na base deste programa de reabilitação da economia e de reabilitação social é voltar a colocar os agentes económicos, os agentes de educação, novamente num patamar que permita elevar o PIB, portanto, que permita tornar novamente os países competitivos do ponto de vista económico. Era E isso mesmo aquilo que eu que ia está a dizer. ser muito feito do ponto de vista do nosso plano é investimento em obras públicas. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. Atenção, que a economia, não é, para crescer, tem que haver dinheiro no bolso dos portugueses. E a classe média está a deixar de existir. Se há uns anos atrás havia essa diferença, não é? Classe média, doutores e engenheiros, neste momento é uma classe muito atingida pela pandemia, não é? Pela crise, pelo desemprego, mas não só, pelo aumento de impostos. Nós somos a classe que mais paga impostos no nosso país. E esta crise afeta toda a gente. Até porque, além da crise, houve outras situações anteriores. E eu falo, nomeadamente, na questão dos docentes, em que houve um congelamento na progressão das carreiras, não é? 9 anos e não sei quantos meses e não sei quantos dias, que fez com que muitos dos docentes perdessem, ao longo destes últimos tempos, um valor remuneratório muito significativo. Por isso, a classe, neste momento, há muita pobreza encapotada,
na classe média, ou que há uns anos atrás era considerada a classe média. E, de facto, o dinheiro no bolso dos portugueses é que faz a economia mexer. E, portanto, este tema trazido pelo Hélder, da ação social por parte dos municípios, vai ser ainda mais complicado, parece-me. Quer dizer, se não há dinheiro, não há dinheiro, não há Não há pão. milagres. Não há milagres. E depois a questão dos quadros do pessoal das autarquias que vão crescer. É assim, nós hoje, sem esta delegação de competências, temos na Câmara de Felgueiras 800 pessoas. Imaginem o que é quando estas competências estiverem distribuídas. E nós sabemos o tempo que demorou até que os ministérios, as diferentes órgãos de competência do governo para gerir estas temáticas. E que agora aquilo que vai acontecer é transferir uma máquina e criar novos processos e novas máquinas organizacionais dentro das autarquias. E isto vai demorar novamente a fazer-se. E aumento de despesa também dos municípios, que depois fica a sobrar menos dinheiro. Exatamente. Para as outras coisas, não é? Para a educação, por exemplo. Sim. E já assim aproveitamos para avançar então para o tema trazido pela Ana, a municipalização da educação e a escola como instrumento essencial do desenvolvimento de uma sociedade. O Hélder já deu há pouquinho até uns pontapézinhos já no tema, vai sempre introduzido, o Hélder tem sempre esta capacidade de, com o tema dele, introduzir os outros temas também. Sim. O facto é que acabamos por verificar nestas últimas conversas que temos tido realmente que as questões acabam por se interligar todas, quando falamos aqui na nossa região e nos municípios. Mas o que é que nos queres falar, Ana? Pronto, o Hélder disse há bocado e muito bem, não é? E o meu tema também se intrusa no tema dele, que é a descentralização das competências, e a educação, a par de muitos outros, também faz parte desta descentralização, início de um processo de regionalização, não é? Pronto, todos nós sabemos que em 2019 o decreto-lei que saiu concretiza o quadro de transferência de competências, ou efetiva esta transferência de competências. No entanto, como já referi há pouco, a questão da gestão das infraestruturas, de transportes, cantinas, tudo isso já estava a ser da responsabilidade das autarquias já há algum tempo atrás, efetivando-se agora, neste último ano, a questão da gestão dos recursos humanos, nomeadamente pessoal não docente, ou os assistentes operacionais. Lá está, mais uma situação em que a despesa municipal vai aumentar, porque vai passar a ser da responsabilidade do município também a gestão de todos os assistentes operacionais das escolas do município, e é um elevado número de funcionários que vão ingressar para a responsabilidade da Câmara também, ou das autarquias. E, mais uma vez, as autarquias estão sem saber ainda muito bem como vai ser feito, ou que financiamento, não é? Ou irá ser afeto a estas despesas. Eu, no fundo, eu considero que a descentralização é essencial, não da forma como está a ser feita, como é óbvio, porque os intervenientes, todos eles têm que ser ouvidos. É um processo moroso, não podem ser impostas as transferências de competências. E deveria ser algo discutido publicamente, mas eu acho que isto no fundo é uma situação de encapotada, diminuição de despesa pública por parte do governo, porque nós sabemos que o monstro da despesa pública continua a aumentar, nós temos esse problema, o nosso país já há muitos anos para cá. E eu acho que esta situação poderá ser isso, o encapotamento da diminuição da despesa pública por parte do governo, não é? Mas o aumento da despesa municipal. Quer dizer, não é distribuir o mal pelas aldeias, mas é de facto passar esta enorme responsabilidade ao município que não estão, aos municípios que não estão dotados nem de meios, recursos humanos e financeiros para acarretar esta questão. As escolas, particularmente,
à par destas questões todas, de facto a autonomia das escolas não existe. Isto aqui é outra questão que eu queria passar para aqui também, ou trazer para cá também. Todos nós sabemos que a escola é o único elevador social, de facto, onde todos os alunos, independentemente do nível socioeconómico, têm as mesmas oportunidades de futuro, não é? De vida, de escolhas, de aprendizagens e de futuro. A pandemia veio deitar por terra, estes últimos 2 anos, veio deitar por terra todas essas questões, uma vez que, mais uma vez, os alunos com dificuldades económicas foram os alunos mais prejudicados por todas as faltas de meios e mais algumas coisas. Entretanto, o que é que acontece? Fala-se também da autonomia das escolas. Isso não é verdade, não é? A autonomia pedagógica não existe. E de facto as escolas, e a par também, as escolas são um fator não só de integração, mas também muitas vezes são o sinal de alerta para as questões sociais dos alunos. É através das escolas que muitas vezes chegam a alunos e famílias e aos seus problemas financeiros e económicos. Por isso era importante também. Eu estava, desculpa interromper, porque sim, aqui, sim. só para tentares explicar-me, porque há pouco estavas, no fundo, a dizer que aqui pode ser um incomportamento para baixarmos as despesas, mas ao mesmo tempo agora estás a dizer isto, a falar desta forma que a escola deve apoiar o aluno e encontrar aqueles que têm mais dificuldades e neste caso, já o faz. As autarquias estão próximas, estão mais próximas, logo são elas que têm mais capacidade para atuarem. Não é o Governo Central que vai saber que dificuldades é que um estudante em Amarante ou um estudante no Alentejo tem. Sim, mas não é aí que eu queria chegar. O que eu quero dizer é que as escolas, ou nas escolas, é mais evidente os sinais de alerta. Há um problema grave que é a pobreza encapotada, não é? E a pobreza envergonhada ou pobreza escondida. Estamos a falar agora nas questões financeiras. E a escola, desde há muitos anos, sempre foi o indicador, não é? O primeiro indicador de alguma situação menos ajustada, e depois sim, como sabes, CPCJ, a escola funciona, não é? Em rede com várias outras entidades de apoio e sim, com municípios também. Agora, há uma questão que é muito importante, que é, hoje em dia, as dinâmicas escolares não permitem, nomeadamente, o excessivo número de alunos nas turmas, um programa extensivo, não permitem que os docentes tenham margem para estarem tão atentos como estariam há uns anos atrás. Quem está nas escolas sabe perfeitamente do que eu estou a falar. Nós estamos a trabalhar para uma massificação de alunos, que é mesmo assim, programas super extensos que mudam quase de ano a ano, não é? Em que os professores têm, para além disso, fazer formação, porque os conteúdos foram mudando, e estamos a perder aquilo que existia há uns anos, que é a proximidade entre professores e alunos, porque é impossível. E a partir do momento em que não podemos, ou que não temos a possibilidade de chegarmos aos outros de uma forma menos formal, as situações vão se agravar, como é óbvio. Não é? Por isso, é outra questão que é preciso analisar, e aí sim o poder central, que é dar de facto autonomia às escolas, porque as escolas têm contextos diferentes, intervenientes diferentes. O que acontece em Lisboa não acontece em Trás-os-Montes. Não pode haver uma chapa 5 e todas as escolas tenham que seguir. Obviamente há regulamentação, normativos, decretos, mas atendendo a que esta pandemia veio agravar fragilidades, é necessário dar autonomia também às escolas para poderem ser diferenciadoras e poderem colaborar e ajudar cada interveniente da forma que precisa. Sim. Deixa-me aproveitar para passar então, fazer aqui uma questão ao Hélder, que também tem, até por uma questão profissional, ligação às escolas. Achas que esta diferenciação entre, por exemplo, e só para tendo como exemplo a nossa região do Tâmega e Sousa,
deveria realmente ser cada escola a gerir a sua ação. Neste caso, depois, claro, também teria